Boa noite a todos. Esse tema família, ele se baseia em alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na doutrina espírita, a gente aprende desde cedo que a caridade deve ser o ideal de todo aquele que adentrou o Espiritismo. A frase "fora da caridade não há salvação" é a bandeira da doutrina espírita, por compreender-se que a caridade é o exercício que vai desenvolver em nós o amor, e o amor é a missão deixada por Jesus, que nos orienta que este sentimento deverá ser também um sentimento que vai nos dar a sensação verdadeira de paz no Espírito. Jesus exemplificou o amor de forma inequívoca e disse que esse é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém chega à plenitude da realização da vontade de Deus senão por esse caminho. E na prática, a doutrina espírita entende isso, que se fazer a caridade é que nós vamos ter como se fosse uma academia moral à disposição para desenvolvermos o sentimento de amor. E a primeira caridade que nós deveremos desenvolver deverá ser a caridade com a gente mesmo. Porque Jesus resumiu o amor assim: o amor acima de todo, a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então esse compromisso de amar a Deus, amar o próximo e nos amar é o centro da caridade, na mobilização para se fazer com que o amor se desenvolva em nossos corações. Então é necessário que a gente se ame. Então a primeira caridade é essa, é desenvolver-se a autoestima, e a gente passar a gostar da vida que temos. E quando falamos na vida que temos, a primeira coisa que surge é justamente a família. E assim, o Espiritismo aponta que o melhor local para se desenvolver a caridade é o ambiente familiar. Lembrando que, didaticamente, dentro desse contexto de família, nós temos, socialmente falando, o grupo familiar, que é composto pelas pessoas que vivem na mesma casa, e o lar seria o ambiente criado pelas pessoas que residem em determinado lugar. A casa pode ser de pedra, pode ser de palha, pode ser de ouro, pode ser uma casa suntuosa, pode ser um casebre, pode ser uma choupana. E o que se sabe logo é que o tipo da casa, o tipo físico, se é uma casa simples ou se é uma casa luxuosa, jamais definirá que as pessoas serão mais ou menos harmonizadas pelo tipo físico da casa. Ao contrário, existem demonstrações que casas muito suntuosas, muito bem equipadas, nem sempre representam a felicidade daquelas pessoas que vivem ali. Em outros momentos, pessoas que vivem em casebres, em choupanas, mas que têm um desenvolvimento familiar extraordinário e se sentem extremamente felizes, mesmo numa casa com poucos recursos físicos. Então, de imediato, descartemos a ideia de que a família será mais feliz ou menos feliz pelo tipo de edificação, pelo estilo físico da casa. Isso não se relaciona com a felicidade. O lar, sim. O lar seria a maneira como as pessoas lidam umas com as outras no ambiente doméstico, dentro da casa. Seja uma casa pobre, uma casa mediana ou uma casa luxuosa. A palavra lar, ela refere-se ao movimento grego
da antiguidade, que apresentava os chamados deuses, que também representavam as facetas humanas, o estilo de vida humano. E Lares seria aquele Deus que tem como tarefa justamente proteger, auxiliar, para que as famílias tenham uma convivência saudável. De tal forma, a mitologia grega influencia neste tema que os estudiosos, os sociólogos, os antropólogos, elegeram a palavra lar para se referirem ao tipo de convivência num ambiente doméstico. A família é apenas um grupo social, é formada por pessoas que convivam no mesmo espaço físico. Essas pessoas podem ter vinculações sanguíneas, podem ser parentes próximos ou distantes, podem ser pessoas que se agruparam temporariamente, podem ser as chamadas famílias compostas. Atualmente acontece muito isso. As famílias compostas são aquelas em que pessoas que já fizeram um investimento familiar, casaram-se, tentaram constituir família propriamente dita, e o relacionamento não foi adiante. Por alguma razão se interrompeu, ou por morte de um dos cônjuges, ou porque a opção do casal foi que deveriam tentar novas experiências. E assim aquelas pessoas que ficam com uma família que já se iniciou, com filhos, tenta recomeçar a vida familiar com outras pessoas, e muitas vezes essas outras pessoas também estão na mesma situação, já tiveram uma experiência que fracassou, entre aspas, e agora estão tentando se recompor. Aí se encontram ali um pai e uma mãe que já trazem seus filhos para aquela composição familiar. É o que se chama família composta, e atualmente os estudos pedagógicos são muito voltados para atender essa nova composição familiar que tem sido recorrente. Mas a doutrina espírita mostra a caridade na família como sendo a oficina, a própria família, ideal para trabalharmos o amor. Porque no grupo familiar, não importa de que forma ele se constituiu, nós teremos a oportunidade de estarmos muito próximos uns dos outros. E na convivência muito íntima, nós vamos ver as virtudes e os defeitos de uma maneira muito clara, muito ampla. E teremos que conviver com aquelas pessoas independentemente se elas forem pessoas de bom caráter ou de mau caráter, são as pessoas com as quais teremos que conviver. E as maiores dificuldades de relacionamento que nós apresentamos na humanidade atual são exatamente as dificuldades nos relacionamentos familiares, especialmente pela intolerância de lidarmos com aqueles membros da família que se apresentam com um temperamento difícil, com um temperamento complicado. Para início de conversa, eu logo esclareço que quando a gente considera que alguém da família é muito complicado, é muito difícil de lidar, podemos ter a certeza de que a pessoa também acha a mesma coisa da gente. É recíproco. E é a partir de um entendimento superior, de compreensão da fraqueza ou da virtude do outro, é que nós vamos desenvolver, nós vamos nos capacitar para aceitar o outro como ele é. Utilizando até a popularidade de uma canção, todo mundo desde o carnaval menciona, aquela letrinha simples que conquistou a popularidade que chegou, que diz assim: não tenho carro, não tenho grana, mas se ficar comigo é porque gosta. Olha, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz como um dos subtítulos para a nossa reflexão uma frase dita por Jesus. Jesus disse assim: não separeis o que Deus ajuntou. E Allan Kardec, estudando esse material, então nos coloca para analisarmos qual foi a família constituída por Deus.
E com isso devemos ter cuidado de não deixar essa família se dissolver. E ali se colocou o seguinte: quando a gente casa por interesse financeiro, nós escolhemos a pessoa com quem vamos casar por conta da sua condição econômica favorecida, pessoa que está bem situada economicamente, com um patrimônio considerável. Esse tipo de casamento não foi vinculado por Deus. É o chamado casamento por interesse. Esse casamento já está fadado a um sucesso. Ele não vai adiante. Se o motivo foi esse: vou escolher casar com tal pessoa porque vai me dar uma condição financeira, um certo conforto e assim por diante. Infelizmente, muitas pessoas até fizeram esse tipo de opção querendo se livrar da primeira família. Muitos jovens optam em fazer uma nova família, uma nova composição, porque não estão suportando a convivência com a sua família original. E aí acham meio que apressar a saída, promovendo um casamento. E quando esse casamento é por precipitação, por interesse ou por fuga, ele já está fadado a acabar aqui mesmo. Então não foi um casamento abençoado, digamos assim, por Deus. Um outro tipo de casamento que também não vai adiante é o casamento por sensualidade. Vou casar com tal pessoa porque é uma pessoa que me promove um desejo sexual fora do mundo. É uma pessoa extremamente atraente. Tem dotes físicos e eu desejo tê-los. Se o interesse foi esse, foi sensual, o casamento também está com os dias contados. Porque a parte sensual, o desejo do casamento, que é natural, tem uma duração prevista pelos estudiosos da sociologia, que vai até os primeiros 10 anos do relacionamento. Porque a própria sexualidade, a libido, esse hormônio que surge da atividade, começa a ser, a libido no caso, começa a ser canalizada para outros interesses familiares, especialmente os filhos. Especialmente as mulheres fazem essa canalização. Então, se o relacionamento foi baseado exclusivamente no apelo sexual, esse apelo deixando de existir, o interesse morre imediatamente. É o famoso fogo de palha, porque a paixão é fogo de palha. Mas se o casal ele não pauta o seu relacionamento nem na sensualidade, nem no interesse material, esse casal está dentro do que seria a família abençoada por Deus. Não importa a condição financeira, nem o grau de desejo que um tem pelo outro. Esse casal vai desenvolver uma coisa importantíssima dentro da família, do seio familiar, que é a amizade. E alguns estudos, revelados aqui mesmo por nós em outras palestras, promovidos pela ONU, no mundo inteiro, revelam que o índice de pessoas que se separam com 20 anos aproximadamente de relacionamento é algo gritante no mundo todo. E isso está exigindo estudos para se compreender essa resistência que vai no máximo até os 20 anos de convivência e depois a família se dissolve. É um assunto complexo, com muitas informações, mas queremos aqui nos ater apenas num aspecto que nos chamou muita atenção na conclusão dessa pesquisa. Que durante essa convivência de 20 anos, os primeiros 10 anos o casal está muito voltado um para si, cada um para o outro e vivendo muito a intimidade dos dois. Com a chegada dos filhos, há um deslocamento de interesses para os filhos. A educação dos filhos, a formação dos filhos,
Então o casal já não tem tanto olho um para o outro. Começa a pensar nos filhos. Mais ou menos 20 anos é esse período, essa transição. Mas 20 anos é o tempo suficiente para que o casal desenvolva um ingrediente fundamental, que é a amizade. Se nesse período o casal se tornou amigo, porque tiveram um período muito marcante de intimidades, tiveram um período muito marcante de lutar pelos mesmos interesses dos filhos, algo que liga ao casal, que eles mantêm em comum, projetos, planos, tudo em função dos filhos. E se nesse decorrer dessa convivência a amizade se instalou, esse casal vai até o fim. Não haverá separação. Eles vão estar tão amigos que a preocupação deles vai ser a de um amigo para com o outro. Porque a amizade é algo tão importante que Jesus ele chegou a dizer assim: não há coisa mais importante do que você dar a sua vida por um amigo. E quando a gente é amigo de alguém, ou alguém é amigo da gente, a gente não impõe condições para a amizade. A gente não julga a pessoa, não julga o caráter, não faz discursos moralistas para manter aquela amizade. A gente gosta e pronto. Tanto que se o amigo ou a amiga chegar para a gente e dizer: olha, eu matei alguém, a pessoa não vai deixar de ser amigo por isso. Ao contrário, vai ficar ao lado, dando forças, tomando providência, sendo confidente. Se no relacionamento familiar a amizade desenvolver-se, a família chegará ao final com muita alegria, com muita felicidade. Então, prestemos atenção nisso. E nas nossas orientações aqui nas casas espíritas, temos tido esse cuidado de chamar a atenção dos casais que estão em crise, para verificarem como é que está o grau de amizade. Porque o amigo, ele tende a confiar no outro, a ser confidente do outro, ele se abre para o outro. E Jesus mostrou que, inclusive, as diferenças familiares podem acontecer e acontecem com todo mundo. Inclusive, Jesus viveu um momento aparentemente estranho com a sua família. Naqueles 3 anos em que ele saiu para pregar o Evangelho, ensinar o amor à humanidade e abrir caminhos novos para a civilização humana, em dado momento, seus irmãos influenciaram Maria, sua mãe, dizendo-lhe que Jesus estava louco, estava fora do seu juízo, saindo como ele saía para pregar o Evangelho, para curar pessoas, movimentando multidões. Isso causou um incômodo nos irmãos, e um dia que Jesus estava ali pregando, curando com a multidão próxima a ele, eis que os apóstolos aproximam-se de Jesus e dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. E aí Jesus disse, essa passagem é chamada de amoral estranha também: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai. A vontade do Pai é o amor. Se nós nos relacionamos nos grupos sociais que fazemos parte, seja o grupo familiar, doméstico, seja o grupo familiar da casa espírita, seja o grupo familiar do clube, seja o grupo familiar da escola, do local de trabalho, a gente vai compondo várias famílias com várias pessoas. Se o interesse principal for a amizade, na base do amor compreensivo, integral, nós seremos felizes em todos os grupos e esses grupos prosseguirão para sempre. Nós verificamos uma reportagem que passou durante as férias, em que amigos adolescentes que começaram a amizade quando eles tinham 16, 17, 18 anos, hoje são senhores de 60, 70 anos, eles todas as semanas se encontram em determinado local. E isso eles faziam desde adolescentes e continuam a fazê-lo até os dias atuais, para cultuarem justamente a amizade. E a amizade é a única garantia de que os relacionamentos serão eternos. Se não se desenvolveu a amizade, não importa se você é ligado pelo sangue ou por qualquer outro interesse, se a amizade não se estabeleceu,
é certo que cada um vai para o seu lado e vai chegar um ponto que ninguém mais vai nem lembrar, nem se interessar pelo outro. Não importa que tenham vivido muito próximos. O ingrediente do lar, o ingrediente principal é a amizade. Devemos concentrar muito nisso. Assim, o Espiritismo conclui que devemos aproveitar o momento da convivência familiar para desenvolvermos os melhores sentimentos que nós podemos desenvolver. Algumas pessoas perguntam a gente assim: será que eu reencarnei na família certa? Então eu tenho a impressão que eu estou no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Olha, uma coisa a gente deve deixar bem claro aqui. Talvez a gente não está com a família que a gente gostaria de estar. Mas uma coisa podem escrever: nós estamos com a família que nós necessitamos. É mais do que merecemos, é a que nós necessitamos. São espíritos com os quais contraímos dívidas, pessoas que nos prejudicaram, que nós prejudicamos em sua maioria, juntamente com outros espíritos com quem já desenvolvemos uma simpatia enorme, aí nos reunimos para dar força para aquele novo empreendimento. E muitas vezes são pessoas que nunca tivemos relacionamento anterior, mas que nós aceitamos que venham a fazer parte da família pela primeira vez. Então a família ela é heterogênea, ela é vinculada pelos laços da inimizade, que agora precisa de uma reconciliação urgente, ou dos laços da simpatia, porque o amor, a amizade já se consolidaram, e aqueles que vêm pela primeira vez, que parecem estranhos. A família é assim, mas sobretudo entendamos isso, gravemos isso. A família que temos é a que nós precisamos. Está adequada ao nosso momento evolutivo, às nossas necessidades de crescimento moral e intelectual. Então vamos usufruir ao máximo dessa experiência familiar. E é claro, colocar o ingrediente do perdão. Todos os dias nós temos que respirar o perfume do perdão dentro da nossa casa. Do contrário, os rancores vão se acumulando, os ressentimentos e as mágoas, e chega um ponto que a convivência acaba em tragédia. A caridade maior de todas na sociedade é aquela que a gente produz dentro da família. É o que o Espiritismo nos mostra. E quando a gente conseguir conviver com um pequeno grupo, debaixo do mesmo teto, aprendendo a amar a pessoa do jeito que ela é, com suas virtudes e com seus defeitos, aí nós estaremos nos preparando para um grande salto na evolução, no progresso, que é enxergar todo mundo lá fora como componente da mesma família. Aí nós vamos sair dessa família reduzida, desse pequeno grupo, e agora nós vamos sentir que nós fazemos parte, sim, de uma grande família, que é a família universal. E vamos perceber que nós todos somos irmãos, e todos temos o mesmo Pai. Quando isso acontecer, é quando nós teremos desenvolvido aquele amor que Jesus disse, que nos dará a suprema felicidade. Quando você não enxergar mais ninguém como estranho, tanto faz que você acabou de ver na pessoa, ou que você já a conhece há algum tempo, quando nós olharmos para cada pessoa, todo mundo que passar por nosso caminho, e a gente conseguir entender, é meu irmão, merece minha consideração, merece meu respeito, não devo tratar com indiferença. Quando isso acontecer, é porque nós já teremos conquistado a maior das caridades, que é o amor ao próximo como a nós mesmos, que está inserido
no resumo daquilo que Jesus colocou como sendo a solução para o ponto da felicidade que todos nós podemos conquistar. Então vamos viver as nossas experiências familiares da melhor maneira possível, porque cada um é livre para dedicar-se ou não. Não há imposição. Existem programações gerais, mas ninguém é obrigado a conviver com quem quer que seja. Mas é muito importante que a gente aprenda a respeitar as pessoas como elas são. Isso é fundamental. Aplicando o princípio da caridade na forma que Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. Ele disse assim: como era a caridade segundo Jesus? E aí os espíritos responderam: para Jesus a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos é isso. Eu devo ter boa vontade com todo mundo, sem nenhum tipo de interesse. Não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, não importa a sua cor, o seu grau de cultura. Importa sim que eu tenha vontade, boa vontade com todo mundo, sem distinção. É o primeiro ponto. Sem discriminação, sem qualquer tipo de preconceito. Indulgência para com as faltas alheias, ou seja, não reparar, não divulgar os erros dos outros. A indulgência é isso, é um perdão especial com aquele que erra. E uma coisa que a gente infelizmente pouco faz. A gente às vezes está tomando a contramão da sugestão da caridade, da indulgência proposta por Jesus. A gente vê um defeito em alguém, a primeira coisa que a gente faz é tentar divulgar aquele defeito para todo mundo que nós conversamos. Aí é lamentável. A indulgência é isso. O outro errou, coitado. Problema dele. Vou tentar ajudar. Se eu não puder, vou verificar se eu também não estou cometendo o mesmo erro que ele, ou às vezes até pior. E tomar aquilo como referência para fazer suas auto-reflexões. E nunca para julgar, nunca para condenar, nunca para apontar o defeito que você tem no outro. Isso é a indulgência. E finalmente o perdão das ofensas. E quando Jesus estava ensinando isso, Pedro perguntou: mas Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Porque havia essa regrinha lá entre os judeus, de você perdoar até a 7ª vez. Quando chegava na 8ª, você vingava do jeito que você queria. Jesus mudou a história, dizendo: não devereis perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. E nessa matemática, nessa oficina do perdão, exercitando todos os dias a perdoarmos todas as pessoas que nos insultam, que nos desagradam, que falam coisas que a gente não gosta, aí nós vamos desenvolver o sentimento que, segundo Jesus, é o sacrifício que mais agrada a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que Deus não poderia ficar feliz sabendo que nós temos raiva de alguém, porque aquele alguém também é filho de Deus. Assim como um pai ou uma mãe, vendo 2 irmãos brigando, ficam muito tristes. Por isso que devemos agradar a Deus, inclusive perdoando as pessoas. Não adianta você ficar procurando a Deus, dizendo que o ama, mas com ódio do seu irmão. Não. É um contrassenso, não é problema. Família, família, família. Vamos aproveitar a família que Deus nos deu para evoluirmos no perdão, na indulgência e na benevolência. É isso que, em síntese, a doutrina espírita tem para nos dizer. E para fechar aqui o nosso trabalho nessa reflexão, nós vamos passar aqui um clipe de uma canção do grupo Titãs, que está sendo até cantado numa das novelinhas da Rede Globo, a música Família. E boas reflexões, que todo mundo possa voltar para a sua casa, olhando com muito mais piedade, com muito mais compaixão os companheiros, especialmente aqueles que parecem mais complicados. Desde já, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. E um feliz retorno nos seus lares.